Como deve ser a cobrança de plano e serviços após o cancelamento do contrato? Lembrando que você está com um contrato ativo, é um contrato de tipo de plano pós-pago, se é telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, não importa. Você pediu o cancelamento, a prestadora ela tem um tempo para atender aquela demanda. Telefonia móvel de uma forma, telefonia fixa é de outra, banda larga pode ser de outra, mas em resumo, você pediu cancelamento em 24 horas, normalmente você tem aquilo atendido. Mas tem, por exemplo, se você pedir pelo atendimento eletrônico, se não me engano são 48 horas, se você solicitar por e-mail, pode ser que demore mais um tempo. Você ligando, normalmente eles fazem até no mesmo dia, na maioria dos casos. Então você tem que primeiro ficar ciente disso. Fiz o cancelamento, como é que eu faço esse processo? E depois é a cobrança após você ter feito esse pedido. Água. Então o que acontece? A cobrança ela deve ser proporcional. Da seguinte maneira, você tem um contrato, vamos supor, que começa a fatura no dia 10 e ela deve fechar aquele período de cobrança no dia 9 do mês seguinte, que é um ciclo de faturamento, o nome disso, tá? O período da fatura. E vamos supor que você pede o cancelamento no dia 20. Então a fatura vai vir do dia 10 ao dia 20 e vai ser proporcional ao tempo. Da mesma forma que, sendo vencimento, sendo a fatura abrindo dia 10, fechando dia 9, e você pediu o cancelamento no dia 8 do mês seguinte ou do mês atual, a fatura você vai ver que ela vai vir praticamente o valor cheio e não vai vir uma outra fatura, porque essa foi proporcional pela data, pelo tempo. Então, entender esse ciclo de faturamento ajuda também. Então, saiba que a cobrança ela deve vir proporcional. Pode acontecer, ou seja, uma cobrança por antecipação de vendas. Então, se você tem algum aparelho lá junto à prestadora, em que você fez uma compra em 36 vezes, 24 vezes, 12 vezes, 18, qualquer quantidade de parcelas que seja, quando você encerra o contrato com aquela prestadora, e aí, sendo telefonia móvel, se aquela linha móvel tem um aparelho vinculado, ou se for telefonia fixa, aquela linha tendo um contrato com um aparelho, ou se for banda larga da mesma forma. Feito isso, pode acontecer a antecipação das parcelas que faltam. Faltam 10 parcelas de R$100, vai ter uma cobrança de R$1.000 na maioria dos casos. Eu já vi prestadores que deixam a parcela permanecer daquela compra. E existem, na maioria das prestadoras, elas antecipam esse valor. E aí é uma coisa que você pode até contestar depois com a prestadora ou algo do tipo para continuar parcelado, mas acho difícil isso acontecer parcelado. Normalmente existe a antecipação dos valores. Multa de contratos é o que pode vir depois que você fez o cancelamento. Encerrou aquele contrato. Se existir uma fidelidade, ou seja, você vai receber um desconto normalmente para ficar lá durante determinado tempo, 24 meses, 12 meses, 36. Você cancelando antes desse prazo, existe uma multa que deve ser também proporcional até quando você deveria ficar como um cliente. Então saiba que existe, é permitido pela Anatel, existe uma regulamentação que diz isso e que sim, a gente pode ter cobrança de multa. Aí você tem que ter só cuidado se ocorrer uma renovação de contrato de forma incorreta ou se você está dentro do período, mas existe a possibilidade de ter esse tipo de cobrança. Então saiba, esses são alguns dos pontos que você pode ver. Cancelou o contrato, pode acontecer isso. Além do serviço que você está sendo cobrado, porque você estava utilizando, pode vir antecipação de valores, multas contratuais. Normalmente são esses os valores que a gente encontra mais numa fatura.